Oi, pessoal. Então, agora começando de novo, como dizia o Telecurso 2000, se liga aí que vem a hora da revisão, né? Então, nós estamos começando de novo. Então, primeiro, Hermane, Glênio, Zulmir e tudo mais, eu estou aqui para agradecer aí muitas ações que a gente avançou em termos de fronteira, e principalmente porque a gente teve que dar um tempinho para o Inova Juntos, porque, cara, a gente estava em trabalho de lançamento. Foram 50 municípios diferentes, com reuniões de 1h30, a gente fez um lançamento, muita coisa boa aconteceu, e muitas coisas que nós precisamos estruturar no caminho. Entre uma delas tem a questão da utilização do Rike, que é uma ferramenta de gestão de projetos, em que a gente está colocando todas as ações, distribuindo no tempo e tudo mais. E agora é um momento bom da gente pegar esse plano de trabalho que foi feito pelo Zumir, a gente transcrever esse plano de trabalho no Rike e conseguir fazer essas articulações, essas agendas, para evitar duas coisas: que alguma coisa fique perdida no meio do caminho, ou então que alguma coisa passe e a gente faça, às vezes a gente perca alguma prioridade. Por que é importante isso? Principalmente agora que nós vamos ter uma mudança de gestão, uma mudança de alteração, vai mudar a presidência de novo, é bom a gente estar com um discurso bem afinado, bem alinhado, para falar com o presidente Paulo: presidente, olha, está acontecendo isso, a gente precisa de apoio nisso e aquilo, porque a gente vai ter, inclusive, uma demanda de identificação dos pontos em que a gente vai bater. E eu acho que a gente vai entrar em alguns pontos muito legais, que a gente vai poder trazer a pauta de fronteira e de cooperação internacional transfronteiriça. Então, isso é muito legal. Por isso que eu pedi para a gente fazer isso com calma, para a gente organizar isso, e eu queria ver se a gente retomava as nossas reuniões, já com base nessa articulação do Reich, da gente fazer essas articulações das ações e das atividades para elas não ficarem perdidas no tempo. Outra coisa importante é a seguinte: nós vamos começar agora, o Inova Juntos está indo muito bem, a gente tem os 4 municípios selecionados, e a gente tem outros 47 que estão como menção honrosa. Na realidade, a gente está trabalhando com todo mundo junto para gerar um movimento e uma agregação e entender quais são as demandas de consórcio, de melhoria e tal. Ou seja, a gente está sugando essa informação positiva dos municípios, porque a gente tem uma amostra bem pequenininha, que vai conseguir nos dar uma informação de como é que a CNM pode melhorar em vários aspectos. Então, isso a gente já está fazendo. Mas a gente tem um desafio que daqui a 4 meses, mais ou menos, a gente vai ter um outro processo de seleção de outros 16 municípios para colocar dentro desse projeto. A minha perspectiva, até comentei isso com o Zulmir, na última vez que eu falei com ele, que é o seguinte: dentro dessas 16 vagas, eu acho que a gente deveria pegar pelo menos umas 4 dessas vagas e colocar como cooperação transfronteiriça. Então, eu trago 4 municípios de fronteira para o Inova Juntos. Então, eu posso pegar, de repente, Tabatinga e Letícia, posso pegar, por exemplo, alguma atuação entre os países amazônicos e Bolívia, posso pegar, sei lá, Santana do Livramento, enfim. Guiana Francesa. A gente pode pegar a Guiana Francesa e tal. Então, de repente, a gente pode tomar alguma decisão. Vamos pegar uma por arco. Vamos pegar por quê? Porque qual que é o grande problema que a gente tinha e a gente não tinha como resolver? O problema é que eu não conseguia aprovar internamente uma passagem permane para a Guiana Francesa, por exemplo. Mas, por exemplo, se eu pego o IAPOC e eu jogo o IAPOC dentro do modelo do Inova Juntos, eu vou ter atividades semanais com o IAPOC. Eu vou ter sempre, entendeu? Toda quinta-feira a gente está fazendo e a gente está pensando isso. Então, na realidade, não é uma mudança do plano original que a gente teve lá. Lembra que eu falei que eu quero fazer, quero mandar, mas eu quero implementar isso de uma determinada forma que a gente faça essa ação. Então, dentro do comitê, a gente tem, do Inova Juntos, a gente tem 4 clusters temáticos e tem alguns temas transversais. Mas eu queria colocar primeiro o tema transfronteiriço como uma realidade a ser trabalhada, principalmente em pontos críticos. Eu não sei aí se a gente entra já nessa pauta que o Zumir está colocando da importância de, sei lá, está no momento da gente tentar trazer a Bolívia para o Mercosul, não sei qual que é a ponderação política de vocês, tipo, quanto mais melhor, é uma fronteira muito grande, muito complicada em termos de narcotráfico ali que a gente está tendo, e eu não sei como é, eu sei que muitas das ações, elas acabam parando dentro das rotinas de fronteira, as pessoas vão parando e tal. A gente fala: vamos interagir com o Ministério de Relações Exteriores. Aí eu pergunto: que ministério, né? Derreteu. O pouco que tinha derreteu e a gente não tem mais nenhum tipo de articulação possível enquanto eles não voltarem e não tiverem reenquadrados. Então eu queria primeiro apresentar essa ferramenta, ouvir de vocês o que vocês acham em termos de estratégia. E eu não quero que a gente vá narrando tudo isso. A gente está gravando uma coisa muito legal que a gente está fazendo, é o seguinte: a partir de agora nós estamos com espaço ilimitado no Google Drive. Então as atas das nossas reuniões são reuniões gravadas. Então é muito bom porque a gente consegue gravar, se a gente precisar retomar alguma coisa, aquilo que eu disse, onde que falou, onde que não falou, está tudo gravado, está tudo registrado.
a gente está com equipamento de edição de vídeos e tal, e eu acho que a gente pode dar uma dinâmica legal nessa parte de fronteira para fazer com que ela avance um pouco mais. Então, assim, basicamente eu queria ouvi-los, né? Eu queria saber dessa proposta. O Zumir, ele mandou 2 propostas para a gente, uma com uma pauta de articulação. As articulações nas PAR a gente já pode fazer. Eu acho que a gente tem que pegar alguma pessoa daqui de Brasília e colocar como braço operacional dessa ação de articulação dentro do Itamaraty e dos outros. Por quê? Porque se não tiver perna, não vai. Então, ou a gente fala com alguém do André, ou a gente pega, sei lá, o Marcelo Barbieri, ou a gente pega alguém daqui, ou eu pego uma das meninas nossas e a gente coloca nesse dia a dia de fazer essa ação. Eu não sei se o Zumir está viajando, mas o Zumir fazia isso muito bem. Ele ia para cá, ele falava com as pessoas e tal. Então, acho que, não sei, Ricardo, se você pode pensar em assumir uma coisa dessa, mas eu estava pensando no corpo a corpo mesmo. Eu tava pensando o seguinte, ó, tu falou uma coisa que eu dei um estalo, achei muito interessante, que é vincular o nosso trabalho agora, porque, por exemplo, uma negociação de Bolívia para o Mercosul, Zumir, apesar de ser interessante, eu acho que fica mais no plano dos Estados nacionais. Me parece que o nosso foco agora, para dar retornos concretos ao presidente Paulo, é essa tua ideia, Zumir, Zumir, Maurício, de trabalhar municípios de fronteira no campo do Inova Juntos, para mim é sensacional. Eu quero amarrar com os outros projetos da Comunidade Europeia do lado de lá da fronteira. Tem uns projetos que tem patrocinamento. Ela amarra num foco único e é interesse da Comunidade Europeia trabalhar essa questão da cooperação entre municípios de fronteira. E um olhar, além dos 4, um olhar específico para a fronteira da Guiana Francesa. Ver quais são os municípios que fazem essa fronteira. Eu acho que ali teria um trabalho específico, que é a União Europeia. E nós temos tem o Oiapoque, tem o Santo Domingos, a gente tem... Ali é uma fronteira muito complicada, viu? Se você pegar um pouquinho aqui para o Suriname, a gente tem muito problema de garimpo e de milícia. Eu não me sinto confortável de mandar as meninas para lá, por problemas de violência mesmo. Para ir para a Guiana Francesa tem que ir eu ou um de vocês, pelo menos, até a gente criar uma relação que seja segura. O Glênio está numa postura quase de Rambo aí, né? Eu acho que o Glênio é um cara que podia fazer uma aventura. Pode ser. Você fala francês, Glênio? Não, francês não. Posso português e espanhol também sai. Mas não, ali não adianta, ali é francês. Ali é francês mesmo. Mas por viajar, estou à disposição também. Meninas, algumas de vocês falam francês? Luana, você fala? Aqui todo mundo enrola em francês, porque eu já estudei com elas, que é assim, todo mundo fala bonjour, enchanté, petit gâteau. Eu também estudei na Aliança. Mademoiselle Lorena va vous y conduire, mas tipo assim, na hora que apertar e fizer o tipo assim, uma posição articulada sobre CNM, fala 5.568 municípios. Cara, se falar 92 eu não consigo. Due quatre vingt, 10. O problema do francês é o quatro vão, né? Não, cara, assim... Mas pior a Luana desistiu já fugiu. Zumir, pior que é o alemão, que conta ao contrário. 821 é 128, ele conta ao contrário o número, é mais bonito ainda, né? Aí eu já não, mas, gente, o que a gente precisa fazer é o seguinte, a gente precisa definir uma pauta, a gente tem que colocar essa pauta, e eu acho que a gente pode, antes da gente discutir, a gente tem que abrir um espaço para o Zumir apresentar o plano de trabalho dele, a gente tem que ouvir o plano de trabalho dele, e tem que ver do plano de trabalho dele quais são os pontos que a gente vai colocar e quem é que vai dar atendimento a essas ações. Porque ele está com o trabalho estruturado. Hoje a reunião não é dele, basicamente. Tá? Depois disso, a gente tem que ver esses tipos de ações e de articulações. O que eu vejo? A gente está montando um RAIC de agora a 31 de dezembro. O que a gente vai conseguir daqui até 31 de dezembro, o que é prioritário e o que não é prioritário? Porque na hora que o Zilkowski assumir, comportamento padrão de Luiz XIV, para tudo e vamos ver o que acontece. Então, depois do para tudo, a gente tem que ter a nossa pauta na linha e ele fala assim, ó, isso aqui nós vamos para frente. Porque a gente está na hora certa, sem deixar isso para fazer semana que vem, os caras falam, mas o que vocês estão fazendo há um ano aí que vocês não discutem nada, entendeu? Então, eu queria evitar
esse desconforto, né? Mas o que vocês acham? Podemos passar para o Zumir, a gente escuta aí, vê a análise do plano dele. Zumir, podemos compartilhar aqui seu plano e você vai explicando para a gente as suas ideias e tudo mais, o que você acha? E aí a gente vai colocando? Pode ser? Pode ser. Vamos lá? Boa tarde. Isabela, você consegue compartilhar para a gente o plano? Alguma das meninas? Ou Lore, Liz? Eu quero só, em poucas pinceladas... Boa tarde, professor. Não, vamos ouvir o Zumir, então. Vamos ouvir o Zumir. Boa tarde, professor Hermani. Glênio, você não dá boa tarde para mim, por quê? Boa tarde. Eu fiquei sabendo, Zumir, só uma coisa. Eu fiquei sabendo, eu estou em dúvida. É verdade, tu tá com 80 anos, com esse corpo aí de atleta, com essa camiseta de maratonista 29 de março. Vacinado já. Já vacinado. Sim. Mas não fale em idade que eu fico nervoso. Parabéns. 80 anos com corpite de 79, né? Tá super bem. Não. O corpo tá acontecendo, tá com corpite de 70 ainda. Não, pessoal, é assim, ó, aí está, eu modestamente, meu Zanin, eu fiz uma proposta que foi me surgindo pela cabeça, no meu raciocínio, fui colocando no papel. Isso aí, claro que aí dentro dessa proposta estão fora quaisquer ações relacionadas com a próxima marcha, que vai ser em outubro, que certamente na marcha vamos ter algum evento internacional, não é, Zanin? Muito bem. Então, essa proposta ela tem quatro eixos. O primeiro, eu faço referência ao Congresso Nacional, que eu estou lendo aqui no meu trabalho. Então, você sabe que lá na Câmara dos Deputados estão adormecidas 7 projetos de decreto legislativo relacionados com acordos internacionais. Estão parados há muito tempo, uns 5, outros 6, até 10 anos. Estão lá paralisados. E também, além desses 7, tem mais 3 que estão paralisados. Tem um que trata uma PEC, que tem terá vantagem se fosse aprovada. Eu coloquei essa PEC, mas eu acho que ela não vai andar porque o Congresso PEC está complicado. E tem o projeto do decreto legislativo sobre o ingresso, a adesão do Estado plurinacional da Bolívia no Mercosul. Depois eu vou explicar por quê. E depois tem um que institui o Plano de Desenvolvimento da Amazônia e Faixa de Fronteira. Esse projeto é um projeto extremamente importante que propõe investimentos na região dos municípios amazônicos. Bom, isso está tudo discriminado no que eu escrevi aqui. Nesses projetos, 7 projetos que estão na Câmara, tramitando e não saem do lugar, eu estou sugerindo que a ASPAR terá que uma pessoa entrar em contato com os líderes de bancada para que seja requerida urgência, para que esses projetos vão a plenário, esses acordos vão a plenário. Esses acordos, hein, Glênio? Esse acordo lá do Uruguai e da Argentina sobre emergência em defesa civil estão lá parados, sabe? Tem um acordo, e esse é emblemático, tem um acordo que o Brasil firmou com o Peru em 2009, e agora, no dia 20 de dezembro, recém 20 de dezembro de 2020, é que ele foi mandado para a Câmara. Esse projeto, esse acordo, Zanin, é extremamente importante, envolve os municípios amazônicos. Sabe que nesse mesmo... que a gente tinha que trabalhar. Nesse mesmo mês de dezembro, foi aprovado o que nós chamamos de os comitês amazônicos Sul e Norte, com os municípios que compõem cada um deles. Bem, então, no Congresso Nacional, basicamente, é essa providência que eu estou propondo, quer dizer, alguém da ASPAR, que procurasse entrar em contato com lideranças de bancada, desde logo com a aprovação da diretoria, para que a aprovação do Zanin, da diretoria, e para que seja requerida, então, urgência, regime de urgência. Muito bem. O segundo eixo
é sobre Comissão de Desenvolvimento e Integração de Faixa de Fronteira. Desce mais lá, Isabela, para a gente ver, então. Então, uma linha é Congresso Nacional, outra linha que a gente vai fazer é essa ação da Comissão de Desenvolvimento da Área de Fronteira. Exatamente. Essa comissão se reuniu no dia 23 de fevereiro, 23 de fevereiro deste ano, e fez uma série de proposições que, então, inclusive, vão nos convidar para a próxima reunião, que vai ser no dia 4 de maio, a próxima reunião desse comitê, que vão convidar a CNM para participar, sabe? E apresentar propostas. Esse é muito interessante. Eu mandei esse material todo para vocês sobre a CEDIF. Então, por exemplo, a CEDIF, que eu Comissão de Desenvolvimento e Integração de Faixa de Fronteira, eu estou propondo, por exemplo, de cara, assim, que seja realizada uma reunião com os comitês amazônicos, que a Amazônia, vocês dão de convir comigo, a gente pensa muito aqui para o sul, muito para a região do Uruguai, Argentina, Paraguai, mas a Amazônia tem ficado de fora dos nossos... Eu penso mais amazônica que vocês estão tudo resolvido. Então, vocês estão em céu de brigadeiro aí, rapaz. Aí, vocês conseguem passar para o lado de lá da rua sem tomar tiro. Olha que coisa boa. O Maurício, o Ricardo e o Grêmio somos aqui do Rio Grande do Sul, da fronteira, então a gente olha muito para cá, mas eu estou propondo, na letra A da sugestão, reuniões da comissão dos comitês amazônicos. Então, para discutir uma série de coisas, dentre os quais o acordo E você chegou a falar alguma coisa com o Jair, lá de Manaquiri, que é o presidente da associação, que eu vou colocá-lo nessa ação, eu vou fazer essa articulação aí. Não posso falar com ele sem falar contigo primeiro sobre esse assunto. Sim, mas então, por isso, só quero saber se teve algum tipo de articulação anterior. Ele vai falar contigo, tu não sei de nada, né? Entendeu? Sim. Vamos lá. Bom, essa hierarquia eu quero sempre seguir, não é? Às vezes até me desculpe alguma iniciativa inopinada, assim, que de vez em quando eu meto a mão e não devo meter. Isso a gente vai ter que falar, mas isso a gente conversa depois pessoalmente. Isso não é pauta dessa reunião hoje. Vamos adiante. Então tá. Então essa parte do Comitê Amazônico. O primeiro é promoção da reunião com os comitês amazônicos de fronteira, criado por um acordo do Brasil e Peru, né? Muito bem. O segundo é manifestar uma preocupação, eu estou te falando da CEDIF, sobre a lentidão da tramitação dos processos dos acordos lá no Congresso Nacional. E terceiro, a letra C, validar uma lei que foi aprovada em 2002, que dispõe sobre o programa Grande Fronteira do Mercosul, para ser implementada numa área formada pelos municípios do estado do Mato Grosso, do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa lei está incorporada nesse trabalho. E a letra D, propor a consideração do CEDIF a apresentação ao subgrupo de trabalho 18 de integração fronteiriça, aquela proposta de acordo Brasil-Uruguai sobre o Estatuto Jurídico de Fronteira. E letra E, implementação do acordo institucional que foi assinado com a Bolívia, e está fazendo falta agora nesse problema da pandemia, que não foi ainda incrementado. Letra F, propor, aí na região norte, no Arco Norte, um ajuste complementar a um acordo de Brasil-Colômbia para residência, trabalho e estudo. Lá em Tabatinga e Letícia tem só comércio, então nós queremos propondo incorporar que se faça um ajuste ao acordo para que seja permitida estudo e trabalho entre as duas comunidades, colombiana e brasileira. Uma das coisas que eu estava querendo, eu não sei se a gente abre para competição dos municípios de fronteira ou se a gente convida, porque, tipo assim, eu queria pegar o Iapoca, eu queria pegar Tabatinga e Letícia, eu queria pegar algum aqui mais embaixo, perto da Bolívia,
e eu não sei se a gente vai ali mais perto, e alguma aí do sul também, tem um outro projeto que eles estão fazendo com as integrações de fronteira, a gente poderia fazer. Tá, mas além dessas ações, o que mais, Almir, que você tem Agora, aí? passando lá para o Estatuto da Cidadania do Mercosul, que foi lançado agora no dia 26. Eu assisti o vídeo, mandei para todos os companheiros, todos vocês, o link, para não sei se alguém assistiu. Foi lá em Buenos Aires, mas é muito interessante esse estatuto, sabe? Bem, e é importante que a gente, pelo menos, tome conhecimento e faça alguma coisa sobre isso. Eu vou explicar por que logo adiante. E sobre as entidades municipalistas internacionais, Aline, eu acho que nós deveríamos retomar o diálogo com essas entidades. Do Uruguai... Estamos ligados com a Placma, né? Eu estou esperando o Ziolkowski voltar para ver se a gente chuta ou assopra, né? Não, esse aqui é só... Aqui, por exemplo, tem a Rubi Molina, lá da Federação... A Bolívia, né? Da Bolívia. Ela é uma pessoa que tem interesse, conversei com ela, ela tem interesse em chegar mais perto da CNM. Então, uma das coisas que eu estou pensando é o seguinte, a gente tem que tomar uma decisão, eu vou falar isso com o Ziolkowski. Ou a gente volta para a Flacma e entra atropelando, ou a gente usa essa ação do Mercosul para criar uma entidade de fronteira para competir. Então, a gente pode entrar criando uma associação tipo internacional de municípios latino-americanos para concorrer com a Flacma. Ou então a gente, porque assim, a gente faz com as nossas regras e a gente faz com o nosso domínio de tecnologia, filiação, comprometimento, gestão focada em projetos, e a minha ideia era o seguinte, era capacitar para captação de projetos. Tem muitos projetos internacionais que estão abrindo aí agora, a gente tem cerca de 12 milhões de euros destinados para a América Latina, e a gente poderia associar esse pessoal dentro dessa nossa nova associação, e na hora que a gente associar, a gente transforma essa associação numa especialista em captação de recursos. Então, tipo, o Glênio capta recursos para alguém lá com o negócio, coloca como gerente de projetos, eu vou fazendo isso aqui. Do jeito que eu estou, assim como eu estou coordenando Inova Juntos, a gente pega essa estrutura, e o Hermani pega lá Guiana Francesa, lá alguma coisa. A Laura pega em outro lugar. E a gente começa a associar esses municípios na captação de recursos internacionais para a gente fazer uma ampliação da participação com foco em projeto, foco em resultado e com dinheiro internacional, que a gente não vai ter participação pela participação, entendeu? A gente sai desse nhenhenhé político e começa a atuar. Então, o primeiro passo que eu estou pensando em fazer isso é dar a porrada com o Inova Juntos que eu já consigo pegar o avião para lá. Aí a gente pega os prazos de integração e tem uma outra coisa que vai acontecer. Os próximos 7 anos da Comunidade Europeia, que são dinheiros parecidos com esse Nova Junto, eles vão estar associados a uma coisa chamada Green Deal, que eles traduziram não como o Pacto Verde, mas como Pacto Ecológico. Então, essa questão de municípios amazônicos tem muito a ver, essas questões de participação de fronteiras e tal. Só que o que acontece? Ninguém sabe captar recursos nessa área. E a gente já está especialista nisso, a gente já pegou Inova Juntos, a gente já pegou universidades, a gente já pegou outras coisas. Então, nós somos elegíveis. De repente, a gente pode abraçar com esses projetos e fazer esse tipo de coordenação. Então, o que eu quero trabalhar? Que a gente tem um núcleo de coordenação, tipo de projetos, mas de projetos para valer. Projetos com project, com começo, assim. Eu estava arrumando a casa na cúpula, acabamos com a cúpula, estava arrumando a casa no Inova Juntos, já o Inova Juntos já está no trilho, ou seja, agora é só empurrar para frente que ele vai. E agora a gente pode abrir essa chance com captação de recursos e talvez com a criação de uma nova entidade, e eu não queria ter que pedir favor para a Flacma. Então tem as coisas assim da gente ver de talvez se filiar direto à CGLU, fazer uma revisão da mandala. Eu estava falando, viu, Hermani, falando com o Strauss, a gente fazer uma metodologia de diagnóstico participativo e a gente juntar a mandala com os CIDADOS e com transferências governamentais. Porque eu tenho uma base de dados com dados de indicadores que vai poder ser útil para acadêmicos, que eles vão ser atualizados com uma base de 10 em 10 dias, no caso das transferências de FPM, e de 10 em 10 anos, no caso de censo. Então, a gente fala o seguinte, eu tenho uma nova ferramenta CNM, que eu integro esses três, faço a base de informação e crio uma ferramenta de gestão. Para isso, eu preciso testar nos municípios como é que a gente faria isso. E aí o Inova Juntos pode ser a porta.
de fazer isso. Se a gente juntar essas 3 ferramentas, a gente tem uma coisa que não existe de cara. Tudo bem que está na área interna e ninguém usa. Mas a gente fala o seguinte, eu tenho uma plataforma de análise de base de dados com metodologia estatística que dá uma atualização em alguns indicadores, vai ser um só, mas já é alguns, né? De 10 em 10 dias. Depois FPM, depois os fundos, depois essas estruturas. A gente normaliza esses dados e padroniza. Eu falei com o Stress, tira essa mandala, pelo amor de Deus, porque é a única mandala que se você acertar no alvo tá ruim. Né? Eu falei assim, faz uma coisa que você pega aqueles indicadorzinhos bonitinhos dos cidades, que dá aqueles painelzinho, índice de Gini, um monte de coisa. A gente cria uma estrutura para dar aula, uma estrutura para fazer isso tudo, mas não dá para fazer isso, a gente tem que comer quieto um pouco aqui, entendeu? Tem que arrumar a casa e tem que fazer a tecnologia, mas para isso a gente precisa pôr o pé do lado de lá da fronteira e conseguir essas articulações. Ninguém vai escutar a gente, mas na hora que eu falar do Inova Juntos, o cara vai escutar, e na hora que eu falar de Inova Juntos, eu posso pagar avião para lá. Então, tipo assim, se eu conseguir pegar um de vocês, eu estou colocando as meninas como cada uma coordenador do cluster, mas de repente a gente discutir um cluster de fronteira. E aí a gente poderia colocar um cluster de fronteira e de discussão de refugiados. Por quê? Porque a integração do sistema que o Exército estava fazendo lá em Pacaraima, com a parte de refugiados, estava boa, mas é porque eles queriam mostrar que estava sendo boa. Agora fecharam tudo da fronteira e eles estavam empurrando os refugiados aqui para dentro e não tinha nada de mais humano que a gente fez. Eles estavam empurrando para cá e quem estava aguentando era a estrutura do SUS, ou a nossa estrutura a elasticidade do nosso próprio sistema de assistência social. Então, a gente podia ver uma forma de garantir essas duas coisas. E aí, o que eu queria? Que a gente começasse com uma política, Hermani, que lembra que eu também comentei lá atrás, que é a política de aproximação das universidades. Lembra que eu falei lá atrás e tal, que a gente precisa fazer? Então, a partir de agora, eu vou começar a interagir. Foram selecionados os municípios do Portugal, então eu sei que Porto tá, Olhão, Lisboa, Cascais, enfim. Eu tenho os municípios lá, eu já tenho onde eu posso colocar. Então, o que eu quero pegar? Eu quero pegar aquelas universidades e quero começar a parcerizar com aquelas universidades para mandar a gente daqui. Então, você vai fazer um pós-doutorado lá, eu vou fazer um mestrado lá, aqui, ou a gente vai trazer alguém daqui para fazer um mestrado na sua universidade aí, entendeu? A gente precisa começar a gerar publicação. Lembra aquilo que eu falei 1 ano e meio atrás? Está na hora. Entendeu? Lembro, inclusive, a sala que a gente falou. Ok. Então, eu costumo dizer para as meninas que quando elas começarem a trabalhar comigo, elas ganham de brinde uma coisa chamada uma máquina do tempo, que elas vão para o passado, para o presente e para o futuro junto. Então, quando eu te falei aquilo, a gente não começou a executar porque a gente tinha que resolver uma cúpula, tá? E aí tem pandemia, tem essas coisas. Mas agora, a gente precisa começar a fazer esse envio de entidades para parceirizarem em termos de capacidade de cooperação acadêmica. E qual que vai ser a plataforma que a gente vai fazer? Vai ser o Universidades, porque a universidade já existe, não foi lançado, não tem vida, não tem nada ainda. O que a gente vai fazer? Sabe quando você monta um empreendimento, que você faz um shopping, aí dentro do shopping você tem que colocar um mercado grande, tipo um Carrefour, uma loja âncora, que o pessoal vem, estaciona, sei lá, um Zafari, aí que seja vocês do Sul. Então, o que acontece? O Inova Juntos é o Zafari de universidades, e universidades vai precisar interagir com essas coisas. E com quem que eu vou interagir? Eu vou interagir com o lado de lá e com o lado de cá da fronteira, querendo fazer estudo, querendo fazer qualquer coisa e usando as nossas plataformas. E aí a gente começa a fazer as publicações de novo. Entendeu? Então, só que o que acontece? Eu precisava que a gente distribuísse isso no tempo e a gente fizesse a cada 2 meses que nem coração batendo. Pim! Alguma coisa, sai um título. Pim! Sai um coração batendo. Zumir, eu te interrompi. Você quer terminar de falar, Zumir? Depois eu falo essas coisas já? Por favor, sim, desculpa, eu te interrompi. Pois não. Gente, eu estou com tudo na minha cabeça, só para o papel. Isso é produtividade, né? Parabéns. Então, é só para dar sequência e encerrar, esse item da Comissão de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira, o CEDIF, ele vai haver uma reunião daqui a 1 mês e meio, dia 24 de maio. Eu quero saber se eu posso me articular com a Lise, com a Isabela, com a Lorena. Pode, nós vamos fazer isso agora. Nós vamos fazer agora e nós vamos já colocar os nomes, os bois e os prazos agora na sequência já. Sobre as propostas que a gente possa apresentar lá nessa reunião, porque nessa reunião
Eu tenho aqui, por exemplo, a pauta da reunião passada, que foi no dia 23 de fevereiro. Participaram representação do Ministério da Justiça, Defesa, Infraestrutura, Educação e Saúde nessa reunião. E o Ministério das Relações Exteriores. Foi uma reunião muito encorpada, muito boa. Muito bem. Então, era... Errou, hein? Recife é isso aí. Né? Bom, muito bem. Eu tenho aqui, sobre as entidades municipalistas internacionais, vai depender aí desse assunto da FLACNO. O Estatuto da Cidadania do Mercosul ainda está bem verde aí, vamos deixar que amadureça um pouco. Mas, Anin, eu tenho aqui esse material que eu te mandei, 3 informativos que eu precisava que tu me autorizasse a mandar eles para as áreas que está referida no mesmo. E o informativo que trata sobre o acordo do Brasil-Peru sobre a criação da ZIF, Zona de Fronteira Vinculada, entre os dois partidos, entre os dois países. E bem explícito, eu queria mandar para os municípios lá dessa região. Inclusive, na sequência do documento, se vocês olharem, tem a série do nome dos prefeitos dos municípios que serão beneficiados por essa zona de integração fronteiriça. Esse primeiro informativo. Vamos fazer isso nas atividades aqui. Agora a gente já planeja essas atividades aqui. O segundo é sobre o acordo que criou, por troca de notas, os comitês de fronteira amazônicos. E o terceiro é sobre isso que eu falei no início, sobre a Política Nacional de Defesa e Desenvolvimento da Amazônia e Faixa de Fronteira, que o Jair conhece desde 2018, está tramitando há muito tempo. Ele foi proposto no Senado em 2013, já foi aprovado no Senado, e tem tem os outros documentos que é só para vocês ficarem tomarem conhecimento. Hoje, eu mandei uma complementação sobre a Bolívia, que vocês falaram, que o Ricardo acha que tem que ser uma espécie de Estado, mas eu acho que não tem justificativa. É incompreensível que até hoje, muito embora eu tenha lido alguma coisa, o Brasil tem o Bolsonaro, tem umas diferenças, teve umas diferenças, ou ainda tem, com o governo da Bolívia. Por isso que está tramitando, está para ser votado pelo plenário da Câmara a adesão da Bolívia no Mercosul. Mas isso é só para engordar um pouco o trabalho. Eu acho que está cedo essa questão da gente apoiar a questão da Bolívia. Eu acho que ela é muito complicado. A gente ainda está com briga da questão da renegociação dos valores do gasoduto. A gente tem um monte de problema de cachorro grande ali que não está resolvido, e a gente não fez aquela articulação que eu quero fazer com o pessoal do Ministério para ver as ações de saúde e os processos de vacinação do lado de cá e de lá. Tem aquele pedaço do final do seu relatório complementar, que é a parte da inclusão dos comitês de avaliação do impacto do processo de vacinação na região transfronteiriça, que eu acho que era prioridade da gente fazer, até porque o que a gente já está tendo ações de briga, o pessoal não está deixando passar. Se você pega ali na fronteira do Paraguai, aqui com Mato Grosso, o pessoal tem uma quebradeira muito forte, o pessoal tá com problema. Acho que a gente tem que resolver os problemas imediatos nessa questão do Covid e nessa questão de validação. Posso falar, então, um pouquinho já das propostas que eu tenho aqui? Pode ser, Zumbi? Só um minuto só. Então, encerrando, é assim, ó, no dia 20 de abril, vai haver uma reunião virtual lá no subgrupo de trabalho de integração fronteiriça do Itamaraty, uma reunião com os coordenadores do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, para ouvirem as propostas de integração fronteiriça. Então, eu estou sugerindo que seja encaminhado nesse subgrupo 18 como pauta esse negócio da vacina que está aqui embaixo do documento. Sim. Que eu acho que aqui na fronteira Brasil-Uruguai, como eu falei no WhatsApp, brasileiro só pode ser vacinado lá do lado uruguaio se ele tiver nacionalidade uruguaia. O meu filho tem nacionalidade uruguaia, ele também é uruguaio.
Então, ele foi lá e se vacinou. E aqui no Brasil, não são tão exigentes com as pessoas de idade uruguaias. Chegam aqui, só verificam a idade e vacinam. Agora, então, É porque é pela própria regra, né? Pela própria regra, que o SUS ele é inclusivo. Se tem livre fronteira, a gente vai fazer isso. A pessoa, a partir do momento que está do lado brasileiro, ele está amparado como cidadão brasileiro. Se tiver um CPF, então, vixe, pode tudo, menos se candidatar a presidente. Isso aí. A gente está com os problemas sérios, que é o seguinte, tipo ali em Barracão, né? E o outro lado, Irigói, e aqui aquele outro município de Santa Catarina, tá com lockdown do Paraná, você não abre nada, e você atravessa a rua, vai para Santa Catarina e as lojas estão tudo abertas. E os comerciantes estão falando, eu estou me esforçando, vou ter que quebrar meu restaurante, e o cara ali do lado está fazendo? O cara está fazendo uma marmita e o restaurante está vendendo quentinha do outro lado da rua. Entende? Tipo assim, é um absurdo. Eu tenho meu restaurante, então eu tenho que sair, tenho que deixar dentro do isopor para vender quentinha do outro lado da rua, porque senão eu vou tomar a multa. Então, é complicado isso aí. Bom, vamos lá. Isabela, você pode compartilhar aí o RIKE para mim, por favor? Então, gente, já vamos tentar colocar aqui mais ou menos, já numa estratégia. Eu vou tentar já organizar as minhas ideias. Isso aqui é o RIKE, é uma ferramenta de gestão de projetos que a gente está contratando pelo Inova Juntos. Isso aqui está começando hoje, dia 1º/4, né? Que fica chato falar dia 1º de abril, parece que é mentira. Dia do nosso golpe militar, né? Como dizem, é por isso que eu estava com medo, os caras fazerem isso no dia 1º. Ah, mas o golpe foi dia 31 de março. Não, foi nada, foi no dia 1º de abril. Mas como iriam falar que foi mentira, eles comemoram no dia 31. Mas beleza. Então vamos lá, põe uma tarefinha aí. Acho que a gente cria assim: cria 4 ações que dentro dessa linha que a gente colocou: Congresso Nacional, ações legislativas, pode colocar aí Congresso Nacional. A gente vai colocar essas desenvolvimento da faixa de fronteira. CDIF? Porque assim, a gente vai criar grandes grupos, e dentro desses grandes grupos, a gente vai precisar criar tarefas para a gente acompanhar. Eu sugiro que a gente faça uma reunião periódica. São 8 reuniões até o final do ano para ver onde a gente alcançou. Reuniões periódicas de uma vez por mês, mas reuniões deliberativas que nem a gente vai fazer aqui hoje. Todo dia 1º. Hoje é dia 1º, daqui um mês, todo mês tem dia 1º. Então, dia 1º a gente senta para dar um freio de ajuste nisso aí, vocês vão falando com as meninas semanalmente se precisar. Qual que é o terceiro ponto que você tinha colocado aí, Zuminho? Então, aí põe o ponto 3 e põe o ponto 4. O que a gente vai ter que fazer? Eu acho que nessas ações legislativas, a gente tinha que fazer clica ali uma subtarefa, e acho que a gente precisaria coordenar. Eu acho que o Glênio poderia fazer isso, pegar todas as ações que nós falamos nas nossas publicações, todos os itens que estão parados, e a gente começa a dar uma atualização semanal ou quinzenal, ou, no pior dos casos, mensal, porque a gente vai ter essa reunião, tá? Mas uma atualização do status daquela tramitação, dá uma checada lá se tramitou ou se não tramitou, para ver se a gente empurra. E aí eu acho que a gente pode tentar ocupar a cada pelo menos 15 dias ou 20 dias. Então, não é checklist só assim, coloca aí uma subtarefa. Incluir todas as ações, tá, que a gente lançou nas nossas publicações. E fazer uma atualização. Desculpa, Zanin. Glênio, explica um pouco o observatório que tu trabalhou essa semana. Eu acho que pode ser exatamente isso. Pode ser qualquer coisa. Que tem disso é dessa semana. A Luana, que está aí, ela é Tem como compartilhar, Glênio? Mas aí eu atrapalho o compartilhamento da... Não, deixa eu só falar o processo, depois a gente... Isso aí, tá. Tem todas as ações, aquelas que nós colocamos até naquele documento que nós fizemos ano passado, e elas estão bem atualizadas, a semana foi feita. Alguns processos que estavam na Casa Civil para ir para a Câmara, já estão na Câmara. Então está tudo atualizadinho. Ótimo. Então a gente pega essas ações aí e a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai ter que designar uma pessoa para fazer a interface com com a assessoria parlamentar. Quem que vai fazer essa parte aqui? Então, isso é uma tarefa. Cria uma outra tarefa disso aí. Interação com as par. Irmã, você consegue fazer isso? Você mexe bem com essa parte de política, de entrar, falar com o André, falar com todo mundo, fazer essa interface de aprovação de pauta com as par. Também nessa razão de semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, para a gente ver o que... Tipo assim, o Glênio te municia para a gente colocar essa coisa na pauta, e a gente amarra isso com uma notícia
a cada 15 dias, ou pelo menos uma notícia por mês, sobre a evolução desses temas. Então, a gente começa a vencer no Google falando, olha, a CNM defende essa pauta. Por quê? A minha programação original era o seguinte, que a partir de março, abril, tá? Depois da marcha, eu ia fazer isso. Lembra que eu falei para vocês? A gente vai fazer um grande lançamento na marcha e tal. A única diferença é que não teve marcha, entendeu? Mas eu vou continuar com o plano original. Então, a partir de agora, a gente começa a fazer esse acompanhamento e uma vez por mês a gente faz uma notícia. A CNM defende a pauta de fronteira, etc. e tal. O dia que tiver fraco de notícia, aí o pessoal da imprensa esquenta essa notícia de novo, atualiza os dados e fala, estamos caminhando, não estamos caminhando, etc. e tal. Já dá para a gente preparar os rascunhos, porque aí a gente vai ter uma presença em termos de números de publicações do acompanhamento dessa pauta, e quando perguntarem, a gente fala, pega a última notícia no site da CNM do que a gente está fazendo isso, tá? Não, põe 30 dias, uma notícia a cada 30 dias sobre o avanço das ações. E a gente pode ir falando sobre isso. Claro, não precisa ser só sobre o avanço das nações. Uma notícia a cada 30 dias sobre a pauta. A nossa, tipo assim, quem não é visto não é lembrado. E a gente tem que ser lembrado por resultado, não ser lembrado porque não está fazendo ou porque qualquer coisa. Então, a cada 30 dias, alguma coisa a gente vai ter que fazer. Eu quero retomar, eu não consigo retomar ainda, porque eu preciso esperar a mudança da gestão, tá? Mas eu quero retomar agora, na mudança da gestão, aquilo que já foi paralisado lá atrás, da questão da publicação dos documentos do pessoal dos orientados do Hermânia aí, tá? Então, a gente tem que... Ou seja, o meu plano não mudou, ele só se dilatou porque a gente teve um problema de priorização. Então, como muda tudo, zero cronômetro, vamos entrar com a mesma proposta tudo de novo. Tá? Não tem o histórico, não tem o passado, os problemas que foram já foram, e a gente vai tocar as coisas como tem. Então, isso vai ter que ser eu e o Hermani conversar com o Zilkowski, tá? Na hora que o Zilkowski... não, tô falando sério, Hermani, vai dar aquela choradeira, as brigadas de sempre, esperta daqui, esperta dali, tá bom. Então, enquanto isso, nós vamos fazer isso aqui, a gente coloca a pauta da fronteira e já recomeça essa parte das publicações. E ele apoia essa pauta da fronteira? Não, eu sei que ele apoia, por isso que eu tô, como diria o nosso grande Napoleão Bonaparte, nada pior numa batalha do que você mover-se antes de dever mover-se ou deixar de mover-se quando você deve fazê-lo. Questão do time, do momento. Então, a gente vai ter que fazer essa ação pontual aí, tá? Que mais? Então, essas ações de checklist, a gente vai atualizar esse checklist, a gente vai fazer essa parte dos textos. Na faixa do desenvolvimento de fronteira, a gente precisa... Checklist nós vamos chamar de observatório. Pode ser observatório. Bota aí já, quem está escrevendo, coloca observatório. Aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa somar as convergências de quem está fazendo isso, e a gente precisa popular um lugar de interesse. Esse lugar de interesses vai ser o universidades. Então, se o Glênio já está fazendo o observatório, ele popula... Bota aí, Glênio / Luana. Ou então, Luana, beleza. Beleza. Quem você quiser. O que a gente precisa é ter esse tipo de ação. Por quê? Se eu sou o âncora do universidades, que vai ser o Zafari, o Carrefour, etc., cara, vocês vão ser academia, entendeu? Você traz outro público para fazer uma coisa específica, mas está lá. Por quê? Se a gente começar a circular informação qualificada como referência dentro do universidades, em pouquíssimo tempo, um cara chamado Google vai indexar a gente e vai começar a mandar esse tipo de informação relevante. E aí a gente vai criar um momento em que as pessoas começam a querer fazer parte. Só que é meio que nem TikTok, que para o pessoal que nasceu no milênio atual faz sentido, e como vocês são pessoas ultrapassadas, né? Que o pessoal acha que é só a dancinha, não é, cara? O Trump estava proibindo o TikTok na China, ou seja, a gente cria uma nova relação e uma nova forma de fazer parte. O que é isso? Vá pesquisar o que acontece. Se você tivesse menos do que 14 anos, você saberia o que é. TikTok.
isso é o que o Trump está querendo impedir. Ficou 4 meses tentando proibir nos Estados Unidos, mandou parar tudo, mandou bloquear a empresa, porque é uma empresa de dancinha da China que está dando impacto num monte de coisa. Tu sabe disso aí, Luana? Tu sabe eu já tenho TikTok, rapaz. Eu sou TikToker, só não mando lancinha. O Glênio sabe, Glênio? Isso já chegou lá em Bagé? Já chegou, já chegou. O que eu estou falando é o seguinte. Então, ó, você tá velho, irmão. Você não consegue nem entender as metáforas, cara. Poxa vida, vai atrás do TikTok. Você é pré-histórico, porque você é um ser do milênio passado. Você tá mais antigo que o Zumir, porque o Zumir é patrimônio nacional, é nosso. Mas não, o Zumir tá moderno, o Zumir, olha aí. Gente, só para voltar aqui, o que a gente vai fazer? Então, o que nós vamos fazer é criar uma demanda artificial de participação nas publicações num espaço legítimo que é a universidade, nos quais as instituições vão começar a publicar, porque ela existe para isso. E como é que a gente vai fazer? Ao invés de a gente fazer no site da CNM, que era o que eu queria, a gente vai fazer no universidades. Então, a gente vai cadastrar a sua universidade, vai cadastrar a instituição, cadastrar o professor Glênio, cadastrar a Luana, etc. e tal, e vamos chamar as pessoas para que comecem a ocupar esse espaço sem fazer nada, mas para estar lá. Então, a gente vai ser uma mistura de LinkedIn com TikTok, entendeu? Então, LinkedIn, que o cara está lá e não atualiza nunca, mas se precisar, ele está lá e deixa largado, e um TikTok que a gente vai criar pequenos aparecimentos que chamam a atenção em termos de interface, a ferramenta vai melhorar e tal. Mas o que acontece? A gente vai criar esses grupos internos com as bases de conhecimento e com essa integração de universidades para dar match. Por quê? Porque o grande discurso do Inova Juntos vai ser uma ferramenta que dá match e permite a cooperação. Nossa entidade de cooperação internacional, se for surgir, vai ser uma entidade que dá match, que faz gestão de projetos. E para fazer gestão de projetos, a gente vai precisar de pessoas. E essas pessoas precisam trabalhar na mesma linha, entendeu? Então, a gente precisa meio que montar um exército de pessoas que entendam, falam a mesma linguagem, usam as mesmas ferramentas e se comunicam bem. Tá? Então, tá. Então, a gente vai fazer esse tipo de validação. A partir daí, eu acho que a cada 1 mês, a gente precisa cria 1.5 ali, que são as reuniões. As reuniões com atores externos. Então, a gente tem que pegar, pelo menos, uma reunião com um ator externo. Qual ator externo? Qualquer um, cara. Arranja um motivo e vamos fazer. Tá? Com a temática de fronteira. Vamos lá no Ministério de Integração Regional, faz uma reunião. Depois vamos lá no Itamaraty, faz outra reunião. Depois vamos lá no Acnur, vamos fazer uma reunião. Vamos fazer tipo assim, cara, põe uma reunião por mês só para a gente ficar água mole, pedra dura, enchendo o saco em cima da temática. Entendeu? Eu quero que as pessoas vejam a nossa cara e vejam a cara de alguém. Tem que definir. Provavelmente vai ser o Hermani, que vai ser o cara de fronteira dessas ações. E aí puxa a reunião, leva a Luana, leva o Zumir, leva todo mundo e tal. E aí a gente precisa fazer uma outra ação, que aí é uma incursão da gente ir à definição de qual área de fronteira a gente vai de fato mexer e o que a gente vai fazer. Quer mexer com a Guiana Francesa? Ótimo. O que a gente vai fazer? O glamour que tem entre o Rio e Paris não é o mesmo que tem entre o Oiapoque e Cayena. Não é. Eu conheço Cayena, conheço o Rio, conheço Paris, não conheço o Oiapoque ainda. Mas eu fui preso em Cayena. Lembre-se disso. Porque o pessoal do Itamaraty vai sem visto e lá eu te libero. Eu fiquei preso uns 15 minutos no máximo, mas quase morri de desespero. Os caras me pegaram, mandaram para a salinha e tal. E aí o cara do Itamaraty foi e me liberou. Mas, olha, passava uma agulha. Mas, enfim. Pessoal, então, eu acho que a gente pode gastar muito tempo com... Se a gente for mexer, de fato, com Guiana Francesa, a gente tem que mexer, tem que ter uma pessoa focada. Não sei se sou eu, posso ser eu, pode ser o Hermani, pode ser a Luana, pode ser o Zumir, mas precisa ter uma pessoa focada no processo de integração do Mercosul com a comunidade europeia, que eles estão em processo de validação dos Estados-membros, então a gente tem que fazer um pouquinho de pressão para lá. E a gente tem muita resistência do pessoal da França por causa dos subsídios da questão da agricultura. Eu já mandei lá atrás aqueles podcasts sobre a formação do Mercosul e sobre o Acordo Comum do Mercosul, que você já deve ter ouvido aí atrás. Então, a gente precisaria de alguém com grau de articulação um pouco bom para a gente falar de fronteira agrícola,
de subsídio, de selo de local, tipo selo de champanhe, selo da Ipioca, selo desse tipo de coisa. A gente tinha que entrar nesse tipo de discussão junto com o Ministério Federal que está mexendo nisso, só para que eles vejam que a gente está tentando incentivar desenvolvimento, comércio e tal. E aí a gente puxar essa pauta comercial para trazer para a fronteira médio norte e norte. E aí eu não sei, viu, Hermano? Acho que talvez tenha alguém que precisa ser alguém bem articulado. Eu não sei se o pessoal vai ter esse traquejo agora. Mas eu queria que você, sempre que fosse em dois. Tipo assim, que não estou fazendo com as meninas. É meio cristão. Quando forem pregar, vão em dois. Sempre vai uma menina e um backup do backup. Então a gente vai fazendo, vai a Isabela e vai outro do outro. E tudo que a gente fizer, a gente registra em vídeo, manda para as meninas, elas salvam no Google Drive. A gente tem um Drive que está estruturado, o Drive infinito, e ele está estruturado da seguinte forma: 2021, 0 mês, 01. Então, se você quiser qualquer reunião de qualquer coisa, me fala, me dá aquela reunião que a gente fez lá no dia 1º. Ela já te passa o link e já te manda a reunião, entendeu? Não vou ficar fazendo ata dizendo o que é, não, nós vamos gravar tudo. A gente tem espaço limitado. E aí, quando precisar explicar o que a gente discutiu, fala assim, assiste aqui 1 horinha e a gente já faz isso direto. Entendeu? Então, isso vai ser um método de trabalho. E esse método de trabalho, a gente vai ter que arrumar para, na hora que chegar que a gente for passar o trator de esteira. Porque o que o Zucosco vai perguntar? Estão fazendo alguma coisa? Vocês não estão fazendo porra nenhuma. Estamos fazendo. Então faz que eu quero ver. Aí a gente põe o trator na rua e passa por cima. Só que a gente não vai fazer isso se nós não tivermos preparados e articulados. Entendeu? Então, para isso, a gente vai ter que ter muita articulação. Foi aquilo que eu comentei lá atrás, que agora seria o momento. E agora é o momento. Tá? Então, a gente vai fazer isso. Reuniões mensais, validação quinzenal, uma aparição um a cada mês, e aí a gente tem que caçar algum tipo de publicação relevante de conteúdo novo. Relevante de conteúdo novo e que a gente esteja todo mundo sintonizado. Essa última publicação que vocês tiveram, eu não a li. Isso foi extremamente complicado. Mas isso eu vou conversar com cada um de vocês numa reunião privada depois. Mas o problema não é esse. Tem coisa errada lá. E está meu nome lá. Então, isso é uma coisa que muito me preocupa. Tá? Então, a gente precisa dar esse ajuste fino para a gente não ter esse tipo de ação. E aí, eu queria ver o que mais que a gente pode fazer, que a gente precisa ter uma linha. Coloca uma ação lá embaixo, Isabela, que são ações com o Executivo Federal. Que aí a gente vai pegar os órgãos que estão mexendo, tanto o Comitê de Integração Nacional... Essa publicação é a última. Como é uma publicação online, dá para atualizar, dá para ajustar. Se tem algum equívoco, porque ela não está impressa. E aí é importante, se tem algo errado, que se aponte logo para a gente ajustar. Tem erros de nomenclatura, tem erros de links que não estão bonitos, não está padronizado com o padrão ABNT, eu combinei que todas as coisas a gente seguiria... Mas não tem erro de conteúdo, né? Vamos fazer uma reunião específica para a gente discutir a publicação, que não é a pauta. E ela não está impressa por um acaso. Não está impressa. Então Mas isso é um mero acaso. Tem tempo para ajustar. Não, beleza, a gente ajusta. Gente, por favor. Não tendo erro de conteúdo, eu já durmo mais tranquilo. Tá bom, mas vamos discutir erro de processo, eu falo com vocês, cada um aí individualmente. Mas vamos lá. A gente precisa de uma ação junto ao Executivo Federal, uma ação estruturada em relação ao Executivo Federal. Tu não está falando, Zanin, tu não está falando do manual, aquele do Internacional, né? Aquele não, né? Não, aquele tá bom. Aquele que a gente fez com o pessoal, aquele lá tá bonitão. Aquele que tá que a gente botou no Novos Gestores. Tu está falando daquele último, né? Isso. Tá. Mas, gente, vamos lá. Entendeu? O que vocês acham disso, gente? Vocês querem agregar algum ponto a mais que a gente possa fazer? Então, o que nós vamos ter de resultado? 8 reuniões até o final do ano, todo dia 1º. 8 publicações no mínimo, com a pauta de fronteira. Uma validação quinzenal, uma articulação sua com esse tipo de ação e um popular de textos no universidades. E aí uma articulação caso a caso, que aí a gente vai fazer. Vamos falar com as pessoas, vamos fazer mais bate-papo,
chamar pessoal para bate-papo e tal, a gente começa a articular. Porque a gente põe a pauta de fronteira no trilho. Prepara tudo, deixa bonitinho, na hora que o Zil Costa assumir, a gente vai para a reunião com ele. Já fechadão. O que você acha? Hermane, Glênio, Zurmir? Glênio, fala, tenta pedir agora para compartilhar rapidinho o teu observatório, é muito rápido. Manda lá. A gente estava fazendo isso. Para compartilhar aqui. Não. Está compartilhando. Está compartilhando. Fala mais alto aí. Sim, tá sim. Tá assim? Tá aparecendo a tabela? Sim. Isso aí passaria por uma diagramação, né, da equipe, né, mas... Sim, esse observatório, essa tabela, ela está disponível só para a gente troca dentro do grupo e vai atualizando. Aí, se for passar para público, ela passa por toda essa revisão. Mas aqui estão os acordos, com a nomenclatura que eles estão disponível no site do Itamaraty, data, o município onde ele foi assinado, e a tramitação atualizada essa semana, a Luana pegou e atualizou cada um deles, e observação, se entrar no link, lembra que aquele nosso documento, abaixo de cada acordo tinha o link. Entrando naquele link tem a parte de observação, que daí geralmente tá dizendo o que o acordo precisa para entrar em vigor. Dessa parte eu achei relevante, e daí sempre tem ali no link do Itamaraty, então eu resolvi colocar na tabela também. Então a observação está aqui, ó, a vigência vai ser quando presente, tudo mais, e daí cada então, o que eu acho que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode pegar essa ação do observatório e a gente faz essa atualização, com essa atualização quinzenal, a gente dá uma cara. Aí, por exemplo, você ou a Luana gravam, ó, aqui atualizou, tramitou, etc e tal. Não adianta a gente fazer toda semana dizendo que não andou. Aí vai ficar chato. Oi, não andou de novo. Oi, eu sou o cara do não andou. Você vai virar meme, não pode. Mas, tipo assim, quando atualizar, aí a gente dá uma atualização em vídeo, olho no olho, TikTok mesmo. Aconteceu isso. 1 minutinho, 2. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode pegar na área da página do Internacional e a gente pode criar um setor da área internacional que seja a questão do observatório, ou então discutir essa questão do observatório dentro, que nem a gente tem o observatório do CRAC, observatório dessas coisas. O problema do observatório é que tem que manter, entendeu? E não pode ser um observatório só para ver esses projetos. A gente tinha que fazer um observatório mais abrangente. Eu acho que ainda não está no grau de maturidade da gente criar um observatório das fronteiras, porque a gente só vai fazer espuma. A gente tem que trazer resultado. Então, primeiro, acho que a gente mergulha, vai para lá, conhece as pessoas, viaja, pega isso aí, vai fazendo essas pequenas pílulas aparecendo para marcar os nomes, porque na hora que eu mandar a Luana para algum lugar, eu preciso falar assim, ó, cara, o que é essa? Que ela tem experiência, ela fala de fronteira, já tem esses textos escritos, já está aqui e pode se posicionar, entendeu? Porque se a gente não fizer, eu estou colocando para todo mundo do Inova Juntos, é o seguinte, a cada um ano, nós precisamos multiplicar o número de pessoas que estão trabalhando na nossa bandeira por 4. Porque aí eu vou em progressão geométrica. Aí eu vou devagar no comecinho, tipo assim, olha o meu primeiro ano que eu entrei. Eu tinha 4. Quanto nós estamos aqui? 8. No que vem, nós vamos estar 16, 32, 64, e aí vai. Ou seja, a gente tem que dar um efeito de progressão geométrica. Só que o que acontece? A gente tem uma paralisia decisória em relação a essas novidades. Como é que a gente faz isso caminhar? Pega tudo que o Zumir está falando e põe uma pessoa atrás. Pega tudo aquilo que a gente quer fazer e vamos pegar a política de Covid ou política de alguma coisa. E no próximo passo que a gente der, que a gente sai daqui da fronteira, a gente pega alguém de cada fronteira, de cada arco. Então não tá difícil, gente. É uma questão do momento. Nós estamos no momento certo de fazer. Na minha visão, né? Pelo menos. O que vocês acham aí? Vamos passar. Gente, faltam 15 para 6, eu não posso estourar os horários do limite das meninas, que aqui o povo é CLT. Então, nós somos bem mandados até a hora que pode, depois é hora extra. Então, o que vocês acham? Vamos fazer uma avaliação aí, só uma análise do que achou? Zumir, Glênio, Luana, Hermane, e depois eu passo pelas minhas meninas aqui. Eu gostaria de ouvir a opinião do Hernani e do Glênio. Claro, vamos ouvir todo mundo. O seu plano de trabalho, vocês acharam eu achei excelente, Zumir. Eu já topo.
A gente já pega Nós tudo no estamos plano de trabalhando trabalho a e põe. partir do teu plano, É uma Zumir. cartilha. Aquela cartilha eu mandei para o Hernani, mandei para o cliente, todos gostaram. Sim, a ideia é pegar o plano de trabalho como base. É o plano de trabalho que você mandou, Zumir, mais tudo aquilo que a gente já publicou. Eu teria um cuidado com as relações com o Peru e com a Bolívia. Tanto que eles nem têm representação de direito dentro do Itamaraty. A Venezuela, para você ter uma ideia, não tem representação dentro do Itamaraty. É um caos. A gente está fazendo o maior programa de cooperação com o Pacaraima e não tem. Mas é o seu plano, mas tudo aquilo que a gente fez, atualizado a cada 15 dias e revisado todo dia primeiro com a gente aqui. Deixa eu só perguntar uma coisa em função do plano do Zumir. Esse incorporação solidária que a gente fez com a Venezuela, como é que foi o nome desse projeto ainda? Interiorização mais humana. Tá, o que nós fomos nesse projeto? Laranja. Não, tá. Mas nós somos parte desse projeto? Somos, fizemos, dissemos que era para fazer, mandamos as pessoas foram, 800 pessoas para o município, pediram ajuda, a gente não fez nada. Aí agora eu estou tentando arrumar um negócio. Eu vou dar uma sugestão, Isabela. Vamos nos inscrever no Prêmio Novari, porque o Prêmio Novari esse ano é aberto e tem uma parte de opção de grandes ações, e essa interiorização mais humana é uma grande ação, a gente vai ganhar. Tá, pode achar que é bobagem, o Prêmio Novari é um troço bonito, vai para a Globo. Sabe? Zanin, tu nunca apareceu no Jornal Nacional. Você nunca me viu no Jornal Nacional. Então me manda aí, eu quero ver. Eu nunca vi tu no Jornal Nacional. Esse Novari aí, Zanin, eu me lembrei. Olha aqui, esse Interiorização Mais Humana é um baita de um projeto, tá? Porque a gente conseguiu interagir com os municípios. Pior que os municípios receberam o pessoal. A própria CNM recebeu, e eu acho que isso aí nós podia inscrever, né, Zumir? O que tu acha, Zumir? Gente, eu acho que pode tudo isso, mas vamos ter foco. Primeiro na base. Não, sabe por que eu falei isso, Zumir? Zanin? A inscrição é final de abril, e isso aí é bom. Gente, fazer mais a gente pode, o que a gente não pode é fazer menos. Eu estou querendo criar uma linha que quando as pessoas perguntarem para você, e o Zilkowski tem por hábito uma coisa, ele coloca todas as pessoas, uma falando mal da outra, até espremer todo mundo para saber o que todo mundo está fazendo. E isso é muito bom. E eu aprendi muito bem com isso. Ele vai espremendo um por um. O que está fazendo? O que está fazendo? Está fazendo. Então, a única forma da gente falar a mesma forma é se a gente estiver trabalhando. Então, vamos criar uma forma de trabalho. Que a gente vai falar, a gente está trabalhando aqui, a gente tem reunião todo dia 1º, a gente faz isso dia 15, fronteira não está parada, etc e tal. Zanin, entendeu? Oi. Eu quero me dirigir para o Ricardo, meu irmão, é o seguinte, vai articular com o rapaz lá da Aspar, o André Amorim, isso que eu propus, de apresentar requerimento de urgência, porque eu posso te mandar por e-mail o texto, os requerimentos prontinhos, para tu entregar ao Zanin, ao André, para ele apresentar lá nos líderes de bancada, lá na Câmara. Porque eu acho que nós temos que dar um empurrão, Zanin, para esses acordos, esses projetos de decreto legislativo caminharem lá na Câmara. Estão tudo paralisados. Existe uma coisa muito boa. A gente da CNM... Eu mando, se o Ricardo quiser, eu mando para ele, prontinho. Pronto. Mas tem um momento, Zumir. Governo fraco, a gente aprova tudo. Quando o governo federal está fraco, a gente aprova tudo. É só a gente ter um impeachment, uma virada de coisa, não sei o quê, um novo Bolsonaro, qualquer coisa, a gente aprova. A gente está chegando no momento de enfraquecimento. É padrão Brasil de destruição de política pública. Depois que o Centrão entrou, 4 meses a coisa vai degringolando. Está chegando nesse momento. E o Zilkowski está voltando aqui. A gente vai provavelmente meter o pé na porta em relação ao Covid e já vai precisar ter um monte de coisa para aprovar junto. Então, eu quero fazer isso na hora que for meter o pé na porta, que a gente for para a mídia, porque hoje a frente está indo para a mídia, nos consórcios e tudo mais. Todo dia a frente está no Jornal Nacional. Na hora que o Zilkowski entrar, provavelmente a gente vai dar um freio de ajuste, pegar as coisas e ver qual que é a pauta. Vai pegar a pauta e vai empurrando. Na hora que for empurrando, a gente fala, tá bom, eu aprovo. Entrou nessa negociação, a gente coloca tudo no pacote e vai. Só que isso tá
3 meses aí na frente, gente. Daqui Então, a 3 meses, Mir. Então tá na hora da gente ter Tá na tudo hora. ajeitadinho. Só que o que acontece? Na hora que ele falar isso é importante, eu preciso falar, é importante, está aqui, a gente está fazendo, está acompanhando e tal. Porque aí vai passar de passeada. Então tá na hora da gente fazer isso. Porque na hora. O que acontece? A nossa relação da CNM com qualquer governo federal de plantão vai ficar belicosa. Por quê? Por causa do nosso estilo de gestão, que vai voltar a ser belicoso. Então, nós precisamos dar munição. Por que vai ser belicoso? Porque o Zilkowski é um brigão de primeira. Ué? Ele tá renovado. Você tá achando que o tá Zilkowski vai voltar para pedir por favor? Eu quero falar contigo? Se você tá, eu peço para sair. Ainda não falei com ele, não, mas eu conheço o Zilkowski. Nós já vamos chegar com o pé na porta, moço. No mínimo. Ele tá a 1000. Então, na hora que ele me perguntou, Isani, tu não tem nada aí pra gente fazer e aprovar? Eu falo, tenho. Aqui, ó. Entendeu? Só que era depois da marcha. E agora não teve marcha, mas vai ter esse momento. Gente, nós estamos no momento certo. O governo vai dar uma degringolada. Na hora que a gente chegar mais ou menos julho, agosto, já começa a campanha de reeleição. Ninguém vai mais ter nada. Vai ter o samba do crioulo doido no Congresso Nacional. O convite está pegando fogo. A gente vai ter que ter uma postura mais incisiva. E na hora que a gente tiver uma postura incisiva, a gente entuba tudo. Na minha visão. Por isso que eu estou falando. Isso é uma reunião deliberativa. Eu disse tudo isso que a gente ia fazer depois da marcha. Chegou no momento, eu estou retomando, no prazo, inclusive. O que vocês acham? É a hora da gente pegar tudo isso aí, Zumir, que você colocou e passar tudo. Eu acho que está muito bom o plano de trabalho do Zulmir e também as ideias do Zanin estão se comunicando com o plano de trabalho. Está tudo fechando mais ou menos. É o que eu estou falando, a gente tem que somar, né? Essa parte além da que a gente já está fazendo, de acompanhar os processos legislativos, a parte de comunicação com o CEDIF é muito importante, eles trabalham bastante nisso já há bastante tempo. E daí eu lembrei que tem a portaria que saiu em 28 de dezembro de 2020, que é do Ministério do Desenvolvimento Regional, que daí cita bastante as fronteiras, estabelece o Plano Fronteira Integrada. É o CEDIF. Beleza. Gente, eu preciso encerrar mesmo, que eu tenho que falar 5 minutinhos com as meninas antes de eu liberá-las. E já é uma véspera de um feriadão. Não tá pensando... Luana, você quer falar alguma coisa? Você está feliz? Você está triste? Você está mais ou menos? Você está no gerúndio, cantando, falando, fazendo, escrevendo? O que você acha? A gente sempre tem que dar espaço de fala para todos. Ela falou aqui no chat que o vizinho dela está cortando grama e que vai ser impossível abrir o áudio. Entendeu? Então, eu vou falar o seguinte. Tem um aplicativozinho que eu uso que chama Crisp. Deixa eu abrir ele aqui, ó. Could not connect. Depois eu me lembra de falar que ele neutraliza qualquer barulho. Se você tiver batida de som, de alguma outra coisa, ele neutraliza. Depois eu passo para você. Zumir, alguma consideração? Glenn, alguma consideração? Isabela, Lorena, Railise, querem considerar alguma coisa? Zani, por acaso está para Porto Alegre agora no próximo mês? Eu não sei se você está sabendo, mas não se voa mais, né? Não, em junho já estou vacinado, estou pensando em ir a Porto Alegre, resolver umas coisas e fazer uma visita lá para o Zilkowski. É isso que quisesse junto. Se ele me convidar, eu vou fazer o quê? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, o Zilkowski também já está vacinado. Então, já está vacinado e já pegou o Covid, né? Não, esse é literalmente, esse está vacinado literalmente. Mas, gente, Isabela, alguma coisa? Lorena, alguma coisa? Alice? Valeu, vamos manter essa nossa periodicidade de reunião, porque aí a gente... Eu quero saber o seguinte, vocês querem que eu coloque uma das meninas na cola de vocês ou vocês conseguem puxar isso sozinho? Não, eu quero uma das meninas na cola do Glênio. Quem que você quer na cola do Grêmio? Pode ser a Isabela. Não, pode ser não, escolha uma. Não, Isabela, só porque ela está com vídeo? Não, a gente vai punir. Escolhe uma das duas que estão sem vídeo, que aí na próxima ela fica com vídeo, para não ficar com o prêmio consolação. Isabela não pode, porque ela está... Vamos pegar a Lorena, então, pronto. Então tá bom, ela ajuda a gente com essa parte aqui. Elise, te escapou aí, Elise. Deixar a Lorena. Não, calma, fique tranquilo que a gente vai resolver essas coisas. Gente, Lore, quer falar alguma coisa? Elise, Isabela? Não. Também então, tá. não.
Então tá. Gente, um abraço, meninas. 5 minutinhos aqui. Vamos lá para nossa salinha só para a gente fazer uma validação, tá? Abraço para você, pessoal. gente. Boa Tchau, tchau. tarde.